nossos olhos, por gentileza, vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento, vamos abrir o nosso trabalho. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer, meu Deus, ao Senhor, meu Pai, por estar aqui. Agradecer, meu Pai, a vida de cada um, meu Deus, que venceu, meu Deus, venceu o seu dia, está vencendo, meu Pai, a sua semana, venceu o seu mês, está vencendo o seu propósito. Meu Deus, está confrontando os seus medos. Meu Deus, quantos aqui, meu Deus, já é uma grande vitória. Eu falo por mim, meu Deus, falo pela Jéssica, falo pela minha família. É uma grande vitória, meu Deus, esse dia. É uma grande vitória, está conquistando, meu Deus, está iniciando um trabalho tão especial, com pessoas, meu Pai, tão especiais, com jovens tão especiais, meu Deus. Meu Deus, é um privilégio. O que eu estou vivendo aqui, meu Deus, é um privilégio, meu Pai, e sei que isso é tudo, toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Meu Pai, tudo que vivemos, tudo que enfrentamos, tudo que vencemos, tudo que ainda iremos enfrentar, meu Deus, é para a honra e glória do Senhor. Perdoa, meu Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado, meu Deus, e até mesmo travado, meu Pai, a nossa vida, meu Deus. Perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós, nos dê graça, nos dê favor, nos ajuda, meu Deus. Visita, meu Deus, a cada coração. Visita as famílias, visita os jovens, visita os altares, visita, meu Deus, o teu povo, o povo do ministério, mudança de vida, aqueles que estão aqui, meu Deus, aqueles que estão, meu Deus, pela transmissão. Visita cada um de nós. Meu Deus, toma o controle, meu Pai, da nossa vida. Meu Deus, para muitos, é um dia, meu Deus, difícil, o Dia dos Pais. Meu Deus, amanhã se comemora, meu Pai, um dia tão especial. Mas muitos, meu Deus, têm medo, não gostam, fogem, meu Pai, desse assunto. E nós sabemos, meu Deus, que a partir do momento, meu Deus, que nós temos um encontro contigo, a nossa certidão de nascimento muda. E nós não fazemos parte mais, meu Pai, de um pai terreno, mas sim um Pai celestial. Um Pai, meu Deus, que nos ama de maneira incondicional. Não é condicionado a nada, meu Pai. E que essa pessoa receba este amor, entenda este amor, usufrua deste amor, possua este amor. O Senhor nos ama, simplesmente porque o Senhor é amor. Meu Pai, um dos maiores atos de amor, o Senhor tem enviado, meu Deus, o seu único Filho, por nós, para pagar esse preço tão caro que foi o preço da cruz. E através, meu Pai, desse preço que foi pago, todos nós somos livres. E temos o poder da graça à disposição de cada um de nós. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por este dia. Porque é um dia para se comemorar, meu Deus. Hoje é o último dia, meu Deus, que para a nossa vida, para muitos, se torna um dia ruim, mas é um dia para se comemorar. Porque o Senhor, sim, é o nosso Pai. Esse, sim, é o que nos ama. Esse é o que é o nosso Consolador. Esse é o que nos aconselha. Esse é o médico dos médicos, é o juiz dos juízes. Esse que enviou Jesus para nos apresentar quem era Deus. E que possamos conhecer esse Deus através de Jesus. Porque o Senhor, meu Deus, é a porta, meu Pai. E aquele que entrar por esta porta será salvo. Aquele que entra por essa porta entrará, sairá e terá pastagens. Sim, meu Deus, nós, meu Pai, conhecemos, meu Pai, aquilo que precisamos. Sim, eu sou o que você precisa.
O Senhor se apresenta como eu sou, porque eu sou o que nós precisamos. Jesus é o que precisamos. O Senhor é, meu Pai, eu sou o pão da vida. Sim, meu Deus, eu sou a luz. Eu sou a luz. Sim, meu Deus, o Senhor é a porta das ovelhas, o Senhor é o bom pastor. Meu Deus, o Senhor é tudo. O Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é a videira verdadeira. Sim, meu Deus, que cada um de nós possamos religar os nossos galhos, meu Deus, nesta videira e ser alimentado, meu Deus, pelo Senhor. Que o Senhor controle, conduza, oriente, lapide, nos revela, nos direcione, meu Pai, nos coloque esta mentalidade de excelência neste dia. E que tenhamos, meu Pai, nós entramos daqui de uma maneira, mas eu creio já que estamos saindo de outra. Eu creio já, meu Pai, que curas, meu Pai, já a partir de agora, está sendo estabelecida. Muitos estão assumindo a sua paternidade e acredita que não é mais órfão. O Senhor diz, eu sou o pai dos órfãos. O Senhor diz, é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas. O Senhor vem para cuidar de nós. E que cada um, meu Pai, venha abraçar, possuir. E como o Senhor diz para Jerusalém, quantas vezes tive vontade de trazer como uma galinha, ou traz os seus pintinhos e protege debaixo das suas asas. Meu Pai, que possamos nos proteger debaixo dessas asas, que possamos renovar as nossas forças, meu Pai, através do Senhor. Aquele que espera no Senhor renova e voa alto, corre e não fica exausto, anda e não se cansa. É o momento de você entregar todo o seu cansaço, todas as inseguranças, todos os medos, nas mãos do Senhor. Porque Ele nos apresenta e diz, o seu fardo é leve. O momento é de você ser uma pessoa leve. Aceite a leveza do Espírito Santo. Aceite que Ele é como o vento, você não pode ver, mas pode sentir. O Senhor vem para te mostrar que Ele é leve. Ele é leve. Simplesmente Ele é leve. Mas da mesma forma que Ele se apresentou de tantas maneiras para Elias no monte, Ele nos apresenta de várias maneiras. Mas no final, vem com suave sussurro, dizendo, eu te amo, eu cuido de você. E antes de você nascer já era esperado, você não é um erro. Você tem planos grandes. O Senhor tem planos grandes com você, acredita nisso, simplesmente Ele pede para você acreditar. Ele não está falando para você tentar alterar o seu destino, porque o seu destino está ligado em Deus. Sim, meu Deus, que o nosso destino, meu Pai, seja ligado, meu Pai, alinhado, conduzido, conectado, meu Pai, no Senhor. Eu te amo, meu Deus. Eu te amo e agradeço, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Conduza, meu Pai, esta reunião. E que não seja nós, eu e a Jéssica, neste altar, mas seja o Senhor, meu Pai, conduzindo, nos revelando, e que cada um, meu Pai, seja um instrumento nas Tuas mãos. Desde aquele, meu Pai, que está na calçada, meu Deus, dando o bem-vindo, meu Pai, a cada um, meu Pai, que entra na igreja, aqueles que estão à porta, aqueles que estão no louvor, o coral, a cada músico, a cada líder, a cada pastor, a cada um que está na transmissão, no som, na luz, a cada um que está na escolinha, na cozinha, meu Pai, a todos. Cada um, meu Pai, tem um propósito e todos recebemos, meu Pai, esse privilégio de cumprir bem a nossa missão e ser dignos da nossa vocação. Obrigado, meu Pai, por entender
que nós, meu Pai, precisamos ser dignos da nossa vocação. E a primeira vocação, meu Deus, é ama o Senhor acima de tudo, com todas as nossas forças, com tudo que temos. Muito obrigado, meu Pai. Eu te amo e te agradeço demais. Entrega essa reunião em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Está ligado. Pegou o Espírito? Peguei. Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Mais que vencedor, claro que é. Pode sentar, por gentileza. Eu ainda estava falando recentemente com o pessoal, e esse culto, esse trabalho, mais para pai, mas extremamente para o filho. Porque hoje podemos somente ser filhos, mas nós seremos futuros pais. E é tanto para eu aprender a ser ser um bom pai, pelo menos um pai que tenha a consciência e a visão do que está fazendo, e um filho, e aprender o que é experimentar ser filho de Deus. Uma das maiores necessidades que Deus colocou no coração de todo ser humano é de ter um pai. Todos nós temos uma história de paternidade. Se eu começar a perguntar para cada um teve suas experiências, coisas boas e ruins. Mas infelizmente, muitos só vão relatar o que é ruim, porque o que mais pesou na vida foi o que é ruim. Nós podemos tanto compartilhar sobre o quanto amávamos e quanto ele significava para nós, ou o quanto ele nos magoou profundamente. Vemos feridas de pais ao nosso redor, a amargura, a raiva, a falta de perdão, para pessoas que cresceram sem ter um pai presente, um pai amoroso dentro de casa. A palavra pai não é uma boa ideia para elas. Eu ainda na quarta-feira estava conversando com jovens e simplesmente o fato de perguntar como foi a sua relação com o pai, 90% começou a chorar. Mas antes de eu fazer essa pergunta individualmente, eu perguntei para todos, quem está tendo um problema, está num processo ou está vencendo uma situação? Somente 30% levantou a mão, né, que tem ou está tendo um problema com o pai. Mas quando é perguntado individualmente, as feridas são abertas. Elas estão vendo a destruição desse mundo, estão lutando em seus casamentos, estão tentando sustentar suas famílias, e muitos não sabem que tem um pai e que seu coração é um coração eterno para conosco. Se você está procurando um pai, se você está querendo um pai, se você quer experimentar o que é ser filho de Deus, seu Pai Celestial perfeito pode mudar a trajetória da sua vida hoje. Seu Pai quer restaurá-lo. Há um Pai Celestial amoroso que nos criou, e Ele quer um relacionamento conosco. Um pai deve ser um homem que aceitou o papel e a responsabilidade de transferir o caráter, o propósito, a fé de Deus para cada um de nós. A identidade, isso é uma frase que ainda eu pedi para eles anotarem. A identidade é a chave para o crescimento espiritual. Você precisa saber quem você é. Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Repita comigo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Um pai deve ser um homem que aceitou o papel e a responsabilidade de transferir a fé, o caráter, a pessoa, o propósito de Deus para a vida e para a descendência de cada um. Um pai, repita comigo,
é um fundador. É um fundador. A palavra pai significa fonte, significa chefe, significa líder. Nosso Pai Celestial é uma fonte de bênção. O nosso Pai Celestial é uma fonte de amor. O nosso Pai Celestial é uma fonte de provisão, é uma fonte de proteção, é uma fonte de sabedoria. Então, a partir do momento que eu desvinculo, eu separo o meu pai terreno para o meu Pai Celestial, eu começo a entender tudo. Deus me abre um outro mundo. Eu entendo a nova criação, a nova criatura que eu sou. Um pai na terra deveria saber essas coisas de seu Pai Celestial. E em seguida, ele deveria derramar na vida dos próprios filhos. Então ele, o pai terreno, ele é 100% o espelho, o modelo e a marca. Ele é o intermediário. Isso é algo que, quando eu entendi, mudou a minha perspectiva de vida. Ele é o intermediário entre o céu e a terra para a próxima geração. É forte ou não é? Sim. O problema é que os pais terrenos, eles quebram o espelho. Quando cada um acaba de tomar banho, antes de você entrar no chuveiro para você tomar banho, se limpar, o seu espelho está limpinho, você consegue se ver perfeitamente. Depois que você acaba o banho, você vê que todo o espelho está embaçado. Infelizmente, é isso que muitos pais terrenos estão transferindo para a vida dos filhos. Uma imagem pessoal embaçada, contorcida, obscura, quebrada. O problema é que muitos pais quebram esse espelho e o espelho do Pai Celestial não aparece com clareza. 90% de todas as crianças sem teto e fugitivas são de lares sem pai. 85% de todas as crianças que mostram distúrbios de comportamento são de lares sem pai. 63% dos suicídios entre jovens vêm de lares sem pai. Filhos de lares sem pai têm 4 vezes mais chance de viverem na pobreza. Filhos de lares sem pai têm 14 vezes mais chance de cometerem estupro. Filhos de lares sem pai têm 32 vezes mais chance de fugirem de casa. Filhos de lares sem pai têm 10 vezes mais chance de usarem drogas. Como você vê um pai? Aquele que te machucou? Aquele que te feriu? Se você vive numa casa de alcoólatra, você não sabe qual a cara, qual o cara, qual é a pessoa, qual é o pai que vai estar lá. O pai bom ou ruim. Você tem que entender hoje sobre o Pai Celestial, o tamanho desse Deus que está disponível a cada um de nós. Vou te apresentar alguém que nunca vai te decepcionar. Repita comigo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Fala de novo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esse nome tem poder. Quando você fala esse nome, você já sente alguma coisa, é ou não é? Sim. Se relacione com esse pai. Toda criança precisa de um pai piedoso, mas esse pode não ser o seu pai biológico. Pode ser alguém que aceita esse papel de pai em sua vida para trazer a perspectiva do Pai Celestial para você e pregar o princípio, os princípios de como Ele é. Muitas vezes Deus vai te apresentar um amigo, um líder, um chefe, um pastor. Ele vai te apresentar uma pessoa para te apresentar quem é Deus. Mas da mesma forma que eu posso pegar aqui um saco de bolacha ou um biscoito ou qualquer outra comida e te tentar apresentar o sabor dessa comida, cada um vai ter que experimentar.
Eu posso te falar que é maravilhoso, eu posso te falar que essa bolacha que tem cara de chocolate, tem o recheio de chocolate é salgada, mas por você já ter provado, você vai falar para mim, não, essa bolacha é doce. Eu posso te passar uma imagem de um sabor salgado, mas se você já experimentar, você sabe que é como mel. A palavra do Senhor, a mensagem Jesus Cristo, vem para adoçar a nossa vida. Espelhar e modelar esses princípios em você é muito importante. Da mesma forma que Jesus tornou a imagem visual do Pai Celestial, os homens devem se tornar a imagem visível desse Pai, conforme modelada por Cristo, para aqueles que ainda precisam ser pais. Raiva, ressentimento por homens que eram para nos proteger, nos amar, foram aqueles que nos magoaram e nos feriram. A paternidade na terra vem da paternidade de Deus. Deus não desprezou algo que Ele criou. Deus é um Pai perfeito. E foi Ele que criou essa posição do Pai. A paternidade na terra. E Ele mostrou isso para dar a introdução de como Ele é. O Pai, Ele deve ser provedor. Em Mateus 6,11 diz, dei-nos hoje novamente o nosso alimento. Dai-nos hoje o alimento que precisamos. Assim como Deus é um provedor, um Pai deve ser em si mesmo um provedor. Não apenas de coisas físicas para a sua família, mas espiritual. O alimento para os seus filhos. O Pai, Ele deve ser um protetor. Salmos 91:7, mil podem cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas nenhum mal o atingirá. Isaías 31, como uma ave fica voando por cima do seu ninho para protegê-lo, assim eu, o Senhor Todo-Poderoso, protegerei Jerusalém. Eu salvarei a cidade e livrarei o meu povo. Assim como Deus protege os seus filhos, um pai deve ser um forte protetor de sua família, protegendo a sua esposa, protegendo os seus filhos, protegendo tudo aquilo que o Senhor deu para cuidar. Um pai, ele deve ser um líder. Hebreus 13:7. Lembrem-se dos seus líderes que têm ensinado a palavra de Deus a vocês. Pensem em todo o bem que proveio da vida deles e procurem imitar a sua fé. A outra função de um pai é ser um líder amoroso. Não passivo, mas treinando seus filhos em uma direção clara. Os liderando com amor, conquistando os seus corações, os corações dos seus filhos. Um líder, ele deve ser um professor. Um pai deve ser um professor. Provérbios 4, versículo 1. Filhos, escutem o que seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava, dizendo, lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Provérbios 22:6. Eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Assim como Deus nos ensina, um pai deve ser também um professor sincero para os seus filhos. Assuma a responsabilidade hoje de ensinar. A responsabilidade e assumir essa responsabilidade de assumir e ensinar os seus filhos. Um pai, ele deve ser um ajudante. Isaías 41:13. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, estou segurando fortemente a sua mão direita e prometo, não tenha medo, porque eu vou ajudar você. Assim como Deus nos ajuda, um pai deve ser um ajudante voluntário para os seus filhos, servindo os seus filhos
sujando as mãos e ajudando-os a entender as necessidades diárias, as necessidades do seu dia a dia. Um pai, ele deve ser um encorajador. Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca os deixará, nunca os abandonará. Assim como Deus nos encoraja, um pai também deve ser um encorajador, esperançoso, torcendo por seus filhos para o seu sucesso e conduzindo em tempos difíceis e dando a cada um a esperança para o futuro. Um pai, ele deve ser um amigo. João 15:15. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. À medida que a criança vai crescendo, um pai tem o papel de ser um amigo compassivo, mostrando a compaixão. Sendo assim, Deus também mostrará compaixão por nós e nos chamará de amigo. Em Tiago 2:23 diz: e ele foi chamado de amigo de Deus. Para os pais, devemos ver a paternidade como uma produção. A paternidade de Deus e os pais devem pedir a Deus para serem uma boa representação de quem Ele é para os seus próprios filhos. Para os filhos. João 1:12. Mas a todos que o receberam e aos que creram nele, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aceite Jesus como seu Pai, receba Ele na sua vida, creia no amor que Ele tem por você, torne-se filho de Deus. O coração do Pai. Jesus veio para mostrar o coração do Pai a cada um de nós. Jesus veio nessa terra como em carne homem, como homem morreu naquela cruz, para apresentar, para mostrar o coração do Pai para todos nós. E será que estamos vendo no dia a dia, nas dificuldades, nos problemas, nas situações, esse coração? Quando tomamos a Santa Ceia, somos levados através desse texto a trazer a memória do que Jesus veio fazer nesta terra. Como está escrito em Lucas 22, 19 e 20. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ou seja, em favor de vocês, em seu favor. Eu vou para a cruz em seu favor, por você, porque eu amo, meu Pai ama vocês. Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos e disse: fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Gostaria agora que você trouxesse essa reflexão à sua memória, o que foi o que aconteceu ali naquele dia. A nova aliança, o Novo Testamento que Jesus estava fazendo. Faça isso em memória de mim. Ou seja, Jesus apresentou o coração do Pai. Ele revelou o coração do Pai. Porque, como está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna, uma vida abundante.
Esse é o amor do Pai. Eu tive dificuldades em entender e aprender sobre o amor do Pai, porque é como o Fer acabou de falar. O nosso Pai terreno, ele é uma introdução do nosso Pai celestial. Ele é um espelho. Ele tem um papel de nos revelar o Senhor, de nos revelar o nosso Abba, o nosso Pai. Mas os nossos pais falharam e alguns pais estão falhando nessa missão. Uma missão tão importante que o Senhor deu, a missão de mostrar aos filhos o Pai, revelar o Pai celestial aos filhos. Essa palavra de hoje sobre Pai, agora mesmo eu estava orando a respeito disso, pedindo a Deus que hoje o Senhor viesse nos usar para apresentar a vocês o coração do Pai. Aqui tem duas pessoas, eu e o Fer, que tivemos as nossas guerras, as nossas lutas, dificuldades, que enfrentamos com os nossos pais. Cada um de uma maneira, cada um de um jeito, mas todos com a mesma ferida. A ferida da dor, da rejeição, da culpa, do medo, da condenação, da insegurança. Feridas que os nossos pais nos causaram. Mas essas feridas, elas não são usadas para culpar os nossos pais, porque os nossos pais só deram aquilo que eles tinham. Mas hoje, usamos a nossa vida, as feridas, para testemunhar o amor, a grandeza de Deus e mostrar para todos vocês que é possível sim curar as feridas, perdoar, deixar o passado e receber o amor do Pai, do nosso Deus, do nosso Abba. O nosso Pai celestial, ele não é como o nosso pai terreno, que quando dá uma bronca vira as costas, tem raiva, não quer conversar, não quer falar. Não, o nosso Pai celestial não é assim. Muito pelo contrário. Quando estamos passando por problemas, dificuldades, situações, Ele é misericordioso, Ele tem misericórdia, Ele socorre, Ele ajuda. Alguns anos atrás, eu tinha dificuldade, quando eu tinha alguma situação que eu falhei, que eu errei, eu tinha dificuldade em orar a Deus, porque eu sempre tinha aquela programação de que Deus estava bravo comigo, que Ele não estava ouvindo a minha oração, que Ele não se importava comigo, que Ele não me amava, que Ele não estava me ouvindo, que Ele estava bem longe de mim. E quem cria isso? Quem fez quem modelou esse padrão, essa programação? O pai terreno. Feridas, né? Muitos jovens têm dificuldade com essa palavra pai. Muitos jovens, nessa época do ano, eles se escondem, eles não saem de casa, eles não querem ouvir nada relacionado ao Dia dos Pais, eles têm medo, muitos até ódio, raiva. Mas por quê? Porque o Pai terreno falharam com eles. E hoje esse culto é para mostrar para você que é possível sim, você curar essas feridas, deixar o passado e seguir com Jesus Cristo. Porque a vida, como a bispa sempre nos ensina, é como uma grande escada, não dá para você levar tudo. E Deus está nos levando para um nível alto, mas não tem como subir essa escada com um monte de sacola, com um monte de crenças, com um monte de mentiras, situações, feridas, não tem como, fica pesado demais. O Senhor nos traz leveza. Quantas pessoas que vieram para este culto em busca de resposta? Quantas pessoas estão lá no mundo agora em busca de respostas em lugares, em pessoas,
Tem muitos jovens que estão em busca de resposta nas baladas, nas noitadas, em amizades erradas. Resposta. Porque a busca é o quê? O amor. Estão buscando ser amados. Quando tem um Pai Celestial com braços abertos, amando, esperando, pronto para dar todo o amor que precisamos. Por que é tão difícil para algumas pessoas entenderem e receberem o amor de Deus? Não tem que ser assim, não precisa ser assim. Eu vim de um lar onde meu pai ele teve um histórico, ele plantou muitas coisas, bebida, alcoolismo, traição, balada, noitada. Mas quando você para ouvir como foi o seu pai com você, aí você entende porque o seu pai agiu assim com você. Quando você entende o que o seu pai passou, você consegue olhar e entender, está explicado porque ele agiu assim comigo. Está explicado porque ele semeou, porque ele agiu, ele semeou isso na minha vida. Porque ele só deu aquilo que ele aprendeu. Hoje, o Fer é pai, eu sou mãe, e quando os nossos filhos chegaram na nossa vida, mudou tudo. Mudou toda a nossa, mudou a forma de olhar para os nossos pais, para a vida. E hoje você é um jovem que está aí. E as escolhas que você está fazendo agora, nesse exato momento, você está definindo o futuro dos seus filhos. Como assim, pastor? Eu sou jovem, nem namoro, não estou noivo. Como assim? Sim. A decisão que você toma no seu dia a dia está definindo o futuro dos seus filhos. Se vai ser bênção, maldição, vida ou morte. Mas a palavra nos aconselha, escolham a vida para que você e seus filhos vivam. Quem estava aqui no culto da quarta-feira, que eu dei aquele testemunho, aquilo para mim foi como eu estava conversando com a bispa agora há pouco, que ela falou que, ela sempre contou o testemunho da cozinha amarela. E para mim o testemunho de quarta foi essa cozinha amarela. Que eu buscava, eu queria entender a rejeição, o porquê de alguns comportamentos que eu tinha. E às vezes eu ia para Deus e perguntava, meu Deus, por que eu tenho esse comportamento? Por que quando acontece algo, eu tenho esse mesmo comportamento, eu tenho essa mesma reação? E eu fui buscar saber, eu quis entender e saber por que isso acontece comigo. E eu aconselho, desde quarta-feira eu estou aconselhando quem está passando, com quem eu estou conversando, eu estou falando isso. Busque querer saber o porquê desse comportamento, o porquê dessa atitude, o porquê dessa rebeldia, dessa teimosia, dessa desobediência, o porquê você é fraco, o porquê você é covarde, o porquê você tem dificuldade, você sempre está mentindo, porquê a falsidade, porquê essa fraqueza. Vai atrás, busque respostas. A resposta nós vamos conseguir em Deus, é Ele que vai nos ajudar e dar clareza. Eu fui atrás de respostas e eu encontrei. E quando eu encontrei a resposta, foi libertador, foi como tirar com a mão. Eu acreditava que eu tinha sido rejeitada. Eu não entendia o porquê dos meus medos, da minha covardia, das imprecisões. Eu não sabia o porquê de muitas coisas. E aí eu liguei para minha mãe, mãe, hoje você vai me contar. Desse jeito, mãe, você vai me contar hoje. Você me rejeitou? Você tentou um aborto? Você pensou no aborto? O que foi que você fez? Porque tem alguns comportamentos que eu não tenho resposta, eu quero a resposta. E a minha mãe falou tudo. E não ajudou, naquele momento não tinha ajudado, porque eu queria a resposta. E na terça-feira a bispa fez um trabalho com os internos, e no momento da oração, veio assim, a sua avó. A minha avó? O que tem a ver a minha avó com as minhas perguntas? Ela é minha avó? Mas aí veio também um dia que a bispa pregou, no encerramento, ela entregou essa palavra num jejum de Santa Ceia no domingo.
A rejeição que tem na sua vida não é sua, vem da sua avó. A sua mãe transferiu a rejeição para você, mas veio da sua avó. Tudo clareou. Liguei para minha mãe, me conta agora como foi a sua infância. Pronto, descortinou, clareou, entendi, está explicado. Que inferno! Então quer dizer que eu estou carregando a rejeição da minha mãe? Ou seja, porque todo pensamento, sentimento gera uma presença. Eu tenho 32 anos e durante 32 anos eu carreguei uma rejeição que não me pertencia. Era algo que não era meu. Eu estava usando uma roupa que não era minha, mas era da minha mãe. Que veio da minha avó, porque também eu fui saber da minha avó, que veio da minha avó, ou seja, a minha avó passou para minha mãe, que a minha mãe passou para mim, e eu estava de forma inconsciente transmitindo para os meus filhos. Porque os meus filhos, eles têm tudo, eles estão rodeados de amor. Tem vó, tem tio, tem tia, tem o pai, tem a mãe, tem os primos, é muito amor. E lá estava apontando a rejeição, a insegurança, o medo, a trava, o bloqueio. Meu Deus, de onde está vindo isso, criança? E tudo clareou. Agora pega isso para a sua vida. O seu pai talvez, a sua mãe, talvez o seu pai e a sua mãe, eles não te rejeitaram. Mas foram os pais deles que rejeitaram eles, e isso sobreveio sobre a sua vida. E talvez você está aí usando roupas, carregando feridas, que não são suas, mas são de pessoas que já estão mortas, é pó. E você está carregando aí coisa morta na sua vida. E Jesus vem e nos traz essa liberdade, Ele nos traz Ele nos liberta dessas coisas, dessas feridas, Ele nos salva, Ele nos cura. O que será que você está carregando aí? Que roupa é essa que você está vestindo que não é sua? Que insegurança maldita é essa? De onde vem essa insegurança que você tem? Jovens, de onde vem essa covardia? Por que você é covarde? Jovens, de onde vem essa sua insegurança? Quantos jovens que quando só de você olhar para ele já fica assim. Jovens que está um calor dá para fritar ovo lá fora. O jovem está com aquele moletom, se escondendo. Por que você está se escondendo? Do que você está se escondendo? Jovens que são medrosos, inseguros. Da onde vem tudo isso? Da onde vem tudo isso? Você não nasceu com isso. Porque eu também li que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mais do que coragem, paz, alegria, amor. Ele nos deu o espírito de coragem. E onde está? Por que você não está usando? Que é algo que eu perguntei também. Se Deus me deu o espírito de coragem, por que eu não estou usando? Onde está essa coragem? Mas a coragem, ela não vai sair onde tem feridas. Onde tem feridas, não sai a coragem, não sai a valentia, não sai a sinceridade, não sai a honestidade, não sai paz. Aonde tem ferida, nada disso acontece. E hoje, se você até então não entendeu que você precisa tratar as suas feridas, entenda hoje. Porque se você não tratar as suas feridas internas, você não viverá tudo que o Senhor tem para você. E tem muitas pessoas que têm mais de 30 anos, 40 anos, 50 anos e ainda vive uma vida aprisionada. Aprisionada a um passado. Atendemos tantas pessoas na igreja, quantas histórias de a bisavó que abriu uma porta de imoralidade e todo mundo na família vem repetindo a mesma história. E mesmo assim ninguém para olhar, nossa, tem alguma coisa de errado. Não, jovem.
Eu creio que esse dia é um dia de libertação para você. Você que é pai, você que é mãe, que está aqui, está ouvindo isso. Quando eu conversei com a minha mãe na terça-feira sobre isso, ela ficou assim: como assim? Como assim? Você está me dizendo que você está vivendo isso por conta daquilo? Sim, mãe. Aí já vem querer pedir desculpa. Não, você não precisa pedir desculpa. Você não é culpada. Então, pais, aos pais agora, tomem cuidado, preste atenção na maneira que você está atuando na sua casa, preste atenção na maneira que você está atuando na vida dos seus filhos, porque é fatal, porque você pode afastar os seus filhos de Deus, ou como também você pode aproximar ainda mais os seus filhos de Deus. Aos filhos, cure essas feridas. Cure essas feridas. Daqui a pouco você pega um caderno, uma folha, marque aí, escreva. Por que eu me sinto rejeitado? Por que eu tenho medo? Por que eu tenho essa atitude de covardia? Por que essa insegurança? Porque eu sempre arrumo amizades erradas. Porque sempre eu pendo para o lado errado e não para o lado certo. E vá atrás dessas respostas. Eu até anotei algo aqui sobre essa situação. Cuidado, pois muitas vezes estamos carregando feridas que não são nossas. Cuidado, porque às vezes você está carregando feridas que não são suas. E pior, você pode estar já plantando, você que não é pai, você que não é mãe, você já está plantando isso na vida dos seus futuros filhos. Para vocês que são pais, cuidado, porque talvez você está carregando feridas e essas feridas você está transferindo para os seus filhos. Não foi a minha mãe que me rejeitou, foi a minha avó que rejeitou a minha mãe. Essa rejeição não é sua, esse medo não é seu, essa covardia, essa insegurança, tudo isso não é seu. Você foi apenas moldado em tudo isso. O Senhor, Ele nos ama. Quando pegamos a passagem do Vale de Ossos Secos, à medida que você vai lendo, você até consegue ver aquela imagem, né? Aquele vale de ossos secos, cheio de ossos e ossos e ossos. E ali se você parar para pensar, morte, escuridão, trevas, dor. Ali era um lugar do quê? De dor. Olha o que diz aqui, em Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em você e vocês terão vida. Vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebi. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentre esses mortos para que vivam.
essa palavra sopra. O que estamos ouvindo sobre o vento? Foi profetizado o vento que cura, o vento que restaura, o vento da mudança, o vento que cura as feridas. O que está aí? Que está como esse vale de ossos secos na sua vida? O Senhor quer trazer vida para você nessa tarde. Ele quer te libertar dessas cadeias. Ele quer que você seja curado dessa orfandade, dessa falta de pai. Ele quer que você seja curado dessa palavra pai. E é como esse vento que passa, que cura, que liberta, que transforma, que te traz vida. Jovens, se vocês soubessem o que o Senhor tem para cada um. O Senhor tem coisas grandes para nós, coisas poderosas para nós, mas nós não vamos conseguir ir além com essas feridas. Trate as feridas internas. Faça como esse homem de Deus profetize. Quantas pessoas morreram naquele lugar? Talvez um exército, famílias, um povo, mas aquele homem profetizou. A morte não é somente física. A morte daquele lugar não foi somente a morte física, mas a morte em suas almas. Talvez hoje a sua alma está morta. Sua vida espiritual está morta. Por que está morto? Se está morto, significa que você não está se relacionando com o Pai. E se você não está se relacionando com o Pai Celestial, significa que você precisa tratar essas feridas para que essa ligação aconteça. Identifique aí agora, nesse momento. Quais são as suas feridas? Identifique elas agora. Sim. É interessante que foi o Senhor que levou Ezequiel para o vale. A Bíblia relata que ele foi de um lado para o outro. A situação não era pequena. O Senhor não diminui o seu problema. O Senhor te levou a essa situação, mas Ele te levou não para permanecer nessa mesma situação. Hoje você pode estar aqui, está vendo o tamanho do cemitério de ossos, e ossos não falam somente de coisas físicas, mas emocionais, espirituais, coisas até mesmo com pai, com mãe, situações que nunca foram resolvidas. Mas a vontade de Deus não é que esse lugar permaneça no mesmo lugar. Você viu que a restauração começou em cima de ossos, depois subiu para tendões. Quando você pega a função de um tendão, ele vem para ligar o osso ao músculo. Você vê que uma das funções do tendão é conectar. A função de um tendão é equilibrar. E a restauração começa assim. Primeiro Deus vai perguntar, pode isso acontecer? Vai ser pela tua fé, vai ser pela nossa vontade. O Senhor nos apresenta, mas a decisão começa no profetizar. Assim o soberano diz, farei esse Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Profetize esses ossos, diga-lhes, ouçam a palavra do Senhor. Você precisa declarar aonde está seco. O Senhor já podia ter colocado somente ossos, mas Ele mostrou que o negócio estava antigo. Algo que é deixado no deserto, você vê que aquilo vai secando, toda a umidade vai sendo arrancada. E quanto mais tempo fica, mais difícil parece que aquilo vem para gerar essa restauração. Isso na tua vida pode ser que está há anos. A Jéssica ainda falou, 32 anos seco. Muitas vezes a gente acha que isso aqui nunca mais, e usa aquela expressão, não, pau que nasce torto nunca se endireita. Né? Aquilo que vai ficar, começou assim, vai morrer assim, e não tem outro jeito. O Senhor vem e nos apresenta uma oportunidade, que com Deus é possível haver essa restauração. Porque o Senhor garantiu que Ele sopraria vida. O Senhor nos garante todos os dias que Ele vai soprar vida.
Ele sopra a vida, Ele é a vida. Todos os dias Ele nos garante a sua paz que você precisa. E por que não estamos fazendo uso? Por que não estamos tomando posse? Porque não estamos profetizando naquilo que está morto. E precisamos, todos nós estamos, a bispa, ela pregou sobre isso, até o Senhor nos levar, vamos descobrir coisas ao nosso respeito. Mas o tempo todo o Senhor, Ele garante que Ele sopra a vida. E temos uma promessa do vento. Eu falei ainda na quarta-feira, ainda tinha um caso de um jovem, e essa pessoa, ela falar, bispo, não dá, eu não consigo perdoar, não consigo pedir perdão, não consigo acreditar, não somente o fato que faz comigo, mas também o fato que faz com a minha mãe. E eu falei, você sabe qual é o segredo? O segredo é você trocar a maldição pela vida, a maldição pela bênção. E eu falei para essa pessoa, começa a profetizar, eu te amo, Pai, eu te abençoo, eu te amo, Pai, eu te abençoo, até aquilo se tornar real. O fato de você profetizar, mesmo não querendo, até mesmo no início não acreditando, já começa a mudar as coisas. O profeta estava profetizando, e o que aconteceu? O barulho do chocalho. Os ossos começaram a se juntar. O tendão, o músculo, a pele e no final o espírito. Você pode ver algo muito seco na tua vida, mas começa a profetizar. Começa a acreditar que há poder em suas palavras. Você tem o poder de declarar o mesmo poder que Deus criou o mundo, está na nossa boca. Se Ele criou através de uma palavra, você tem o poder também de criar algo. Aquilo que está morto se tornando vida. No livro de João, capítulo 9, versículo 1 diz: Caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Quantas pessoas estão perguntando e agindo dessa maneira? Igualzinho os discípulos. Quem pecou para aquele cara estar na imoralidade? Quem pecou para esse jovem mentir tanto? Quem pecou para ele ter miséria? Quem pecou para ele estar com essa doença? Quem foi o culpado? Quem já teve essa mentalidade? Sinceridade, vamos lá, gente, vamos lá. Jesus disse: vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Repita comigo. Vocês estão fazendo a pergunta errada. Procurando a quem culpar. Procurando a quem culpar. Não há nenhuma, repita, não há nenhuma. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, o pessoal já está diminuindo o passo aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou. Olha a resposta que Jesus. Essa resposta é resposta para a sua vida. Não é o que aconteceu, mas o que o Senhor pode fazer com o que aconteceu. Para deixar um pouquinho mais dinâmico, Bispo Pedroso, Bispo Natan, está por aí? Pastor Diego, cadê? Tem alguém aí? Maravilha, vem aqui um pouquinho. Às vezes a gente faz tantas perguntas erradas e não entende que o problema não é o que eu estou vivendo, mas o meu problema se torna o testemunho. Pastor, vem cá. Como foi? Diga boa tarde, gente. Boa tarde. Como foi a sua relação com o seu pai? Boa tarde. Boa tarde a todos. Vem cá, boa tarde, bispo. Vem cá, fica pertinho de mim. Né? Então, foi uma relação muito rápida e muito complicada, né? Por muito tempo eu não entendia
o meu comportamento, as minhas reações, e eu comecei a perguntar, a fazer perguntas, né? Até para tentar entender de quem era e de onde era. Meu pai era bem distante da família, queria viver como se fosse um jovem aventureiro, né, com 3 filhos, e foi extremamente irresponsável. E por muito tempo eu estava repetindo a mesma coisa. Então, uma pessoa muito amargurada atribuía a culpa daquilo que ele estava vivendo a outras pessoas, e eu passei a viver da mesma forma. Quando eu tive um encontro, né, a oportunidade de conhecer o Senhor, a minha dificuldade foi muito grande me relacionar, porque eu não aceitava, né, Relacionar com qualquer pessoa, pastor? com qualquer pessoa. E como foi o início com Deus ainda? Foi mais difícil ainda? Foi muito difícil, porque era vivido à base de emoção, né? Era uma necessidade. Então, era tudo uma fantasia, né? Eu falava isso ainda sexta-feira no culto, que eu tive um problema. Cadê o Bispo Pedroso? O Bispo Pedroso me disse uma vez, eu tive um problema com o Bispo Pedroso, eu tive, não ele, teve comigo. E ele disse assim para mim: eu não sou o seu problema. Eu não sou o seu problema. E tantas outras pessoas e outras coisas, a mesma coisa. Então, o senhor poderia ter alguma coisa comigo, eu vou dizer assim: culpa é o senhor. A culpa é ele, a culpa é outras pessoas. Mas, na realidade, eu não tinha descoberto ainda, né, aquilo que eu precisava descobrir. E isso fez com que várias escamas caíssem dos meus olhos e eu conseguisse ver verdadeiramente quem eu era e o relacionamento que eu não tinha com Deus, que eu achei que eu tinha. Dá que um foi essa exemplo ausência. do que seu pai causou com você. De maneira muito genérica, pastor, para não precisar ser tão mais específico. Revolta. Revolta. Te tratou mal? Ele não me tratou mal, a ausência dele causou tudo isso, né? Ele foi muito ausente. Então, a ausência dele me causou isso. Então, assim, eu disse para o senhor nesses dias, numa conversa, que eu tive momentos bons com meu pai, só que eu estava tão amargurado que eu não lembrava mais. Então, eu não lembrava mais que ele tinha me ensinado a andar de bicicleta, que ele tinha me ensinado a pescar, que eu empinava a pipa. Eu não lembrava, isso tinha sido apagado. Era uma coisa assim que eu não lembrava, né? E depois que foi descortinando tudo, e eu fui tendo esse entendimento, eu fui conseguindo ver o quanto aquilo estava me prejudicando e prejudicando a minha família, né? O quanto aquilo estava sendo nocivo. E essa ausência dele me causou eu fiquei muito amargurado, revoltado com tudo e com todos. Eu era, assim, ao ponto de ser agressivo com as pessoas, não só com palavras, mas dependendo da situação, até fisicamente. Você sabe por que eu chamei esses 3? Porque são pais, e eu sei a dificuldade de se relacionar no início, para conseguir entender que não foi o que o Senhor fez, Ele permitiu as situações, mas o que Ele está fazendo a partir desse momento. Pastor, pode ficar por aqui. Bispo, como foi a sua relação com seu pai? Então, meu pai, ele foi, durante todo o tempo, ele foi alguém que nunca teve compromisso, ele nunca levou a sério. Então, a família, ele nunca levou a sério o relacionamento com Deus, embora ele sempre esteve envolvido com as coisas de Deus, ele não tinha responsabilidade. Então ele conhecia a palavra? Ele conhecia, ele era do altar, né? Ele falava... Vocês estão prestando atenção? Ele não teve contato, o pai do pastor Diego não teve contato. Esse já teve contato com o altar. Se torna mais difícil ainda, porque você se torna 2 pessoas. Sim, e desde que eu nasci, né? Eu já nasci dentro da igreja. E uma das coisas que eu ainda usei no meu Destinos foi exatamente isso, que muitos falam que, nossa, como eu queria ter começado desde pequeno. E no meu caso, ter começado desde pequeno dentro de um lar cristão, para mim foi a maior desgraça da minha vida. Né? Ter iniciado, se a minha família servisse a Deus seria diferente. No meu caso, não. E tudo isso com meu pai, porque eu via
um no altar que não era o mesmo que estava em casa. Então, Como a ele era em casa agressividade, mesmo? ele era agressivo. Quantas vezes ele partiu para cima da minha mãe, né? Ele traiu minha mãe, bateu na minha mãe, agredia nós de forma descontrolada. Eu tenho cicatrizes que eu carrego disso, né? De agressões que ele teve. Então, ele não levava a sério absolutamente nada. E aquilo acabou me levando, quando chegou a minha vez, a repetir a história dele, também não querer levar nada a sério. Como foi esse início, sua relação com Deus, por causa dessa situação? Primeiro que, até então, uma das expressões que eu usei muito foi essa, que eu não queria. Até mesmo porque essa questão de Deus na minha casa nunca serviu de nada, nunca foi bênção. Era apenas uma casca, e eu comecei a levar aquilo. E quando eu conheci o Senhor, a minha maior dificuldade foi levar Deus a sério. Até mesmo porque eu já era pastor, e eu, como pastor, me peguei, não uma, não duas, mas várias vezes, tendo a mesma irresponsabilidade que eu vi, que eu recebi. Então, eu tratei Deus exatamente como meu pai o tratou e me tratou. De que maneira você tratava? E eu levei a Deus sem nenhuma responsabilidade. Eu brinquei, né? Porque eu via ele brincando. Então, como eu via que ele foi um no altar e um fora, eu por muito tempo, mesmo já sendo pastor, só reestabeleci esse padrão que eu já tinha herdado. Dava para levar. Dava para levar. Só a imagem Sim, estava então legal. eu não levava. Como ele nunca levou Deus a sério, eu também, mesmo estando com Deus já, mesmo estando à frente de igreja, eu também não levava. Isso foi a minha maior dificuldade no meu relacionamento com Deus. Bispo, olha como é interessante. A restauração do Vale dos Ossos Secos começou juntando os ossos. A última parte que foi restaurado foi o espírito e a pele. A pele, a imagem. Então, quando o Senhor começa uma restauração, primeiro você precisa juntar o chocalho, primeiro juntar o esqueleto. Você precisa começar por uma base. Vem de um tendão, vem de um equilíbrio, vem do músculo, quem vem da força, e depois vem da pele, vem do espírito. O fato de você querer restaurar de fora para dentro não funciona. Não funciona. Quando você tentou buscar essa restauração de fora, o parecer primeiro, o que aconteceu na sua casa, bispo? Eu comecei a viver exatamente o que eu vi meu pai vivendo, ao ponto que, assim como o bispo Murilo uma vez usou no culto, que o casamento dele teve estágios de inferno, purgatório e céu. Eu realmente vivi isso, eu tive uma boa parte. O início do meu casamento foi literalmente um inferno. Por quê? Porque não foi só com Deus, foi exatamente com a minha esposa. Eu levei aquilo, porque querendo ou não, era o padrão que eu tinha. E embora eu falasse sobre Deus, eu não conseguia descaracterizar Deus do meu pai. Então, como meu pai fez, eu estava fazendo. E isso foi anos na minha vida, mesmo tendo já avançado até ministerialmente. Eu carreguei isso por anos, mesmo já estando até na condição de pastor. Bispo, obrigado, por enquanto. Pode ficar aqui, bispo. Bispo Pedroso. Boa tarde. Bispo, como foi a sua relação com seu pai? Bispo, eu acredito que no começo, como eu não tinha tanto entendimento, eu achei que tinha sido, eu tinha encontrado o herói da minha vida, igual o bispo comentou que algumas coisas os pais te ensinam, mas quando eu descobri que ele não passou para mim a verdadeira fé em Jesus Cristo, igual aconteceu com o bispo, que eu também nasci no lar cristão, eu vim, né, de uma fé muito religiosa, e o que a pastora estava contando agora sobre a rejeição, isso foi uma das coisas que eu busquei entender por que eu era uma pessoa tão insegura, né, já estava até fazendo já a obra, casei, né, com responsabilidades na vida interna. E aí, esses dias atrás, a minha irmã contava para mim, que ela me visitou, ela falou assim para mim que as brigas, às vezes, dentro de casa eram tão fortes, que o que minha mãe tinha, ela tacava no meu pai, e um dia a gente chegou numa situação que ele foi para fazer algo com ela,
Nem lembrava disso. Ao ponto de eu voar nele, pegar na garganta dele e falar, você não vai fazer isso com a minha mãe. Então, assim, o meu lar, de onde eu vim, foi um lar de muita miséria, de muita decadência, por conta de uma fé muito religiosa por parte da minha mãe. E de um pai que até desceu as águas do batismo no mesmo dia que todo mundo desceu. Tem lá a foto guardada, bonitinha. Mas ele não seguiu igual terá. Ele não deu sequência. Então, quando eu fui descobrindo quem era realmente o meu pai, né, um cara que na vida foi, infelizmente, muito infiel, né, teve uma inclinação, né, para a vida promíscua, um cara que ele não conseguiu estabelecer um caráter no Senhor, conhecia, sabia o que a palavra falava. Então, assim, o meu nível de revolta com ele foi muito grande. Aonde por muito tempo da minha vida eu culpava, igual a pastora falou, você culpa, né? Você tem que atribuir por que as coisas não dão certo na sua vida. Eu culpava a vida, eu acho que por muitos anos da minha vida eu culpei demais meu pai, por ser a pessoa que eu era, que eu não conseguia, né? Pelos problemas. Quem foi o culpado? Como os discípulos falavam. Não, ninguém. Quem foi? Você fazia essa pergunta sempre. Eu fazia. Usava sempre essa expressão. As minhas mãos ali, por que sim? Porque sempre foi. Por que foi assim? Sempre meu pai, porque meu pai usava muitas vezes o dinheiro naquilo que não devia usar, gastava, às vezes não era em casa, mas gastava naquilo que não podia se gastar, com os vícios, com as coisas que não se resolvia, não se sanava. Então, assim, a carga emocional que eu acabei adquirindo, né? Me tornando um cara sem caráter, um cara inseguro, né? Uma pessoa que eu queria chamar a atenção de tudo quanto era jeito. Eu estava, na verdade, em busca de um pai, eu queria um pai, né? Que me desse um pouco mais de atenção, uma pessoa muito emotiva. Então, eu tentava de todas as maneiras chamar a atenção. E nesse chamar a atenção, atrair para mim a atenção, onde tinha muitas bobagens, coisas precipitadas, mal conversadas, não tinha responsabilidade nenhuma. Acabava também vivendo de imagem. De imagem, assim, bispo, a vida toda foi de imagem, dependente totalmente. Então, você tinha que vender a imagem de uma coisa, mas lá dentro estava morrendo, inseguro. Porque você aprendeu isso com seu pai. Meu pai sempre foi um cara da imagem. O importante era aparecer. Era aparecer. Eu precisava passar, transmitir que eu estava bem, que estava tudo bem, mas não estava nada bem. As pessoas precisavam acreditar naquela casca de ovo que estava ali, mas bastava um toquinho, aquilo ali tudo ia desmanchar. Ela ia cair por terra. Obrigado, bispo. Obrigado. Amém. Salve de palmas, gente. Salve de palmas. Pessoal, né? Olha que interessante. Por que eu trouxe o bispo Pedroso, o bispo Natan, o pastor Diego aqui? Todos nós já ouvimos, já acredito que a maioria, se você não viu, veja depois os destinos curados deles. O nível de destruição, o nível de imagem, o nível de uma fundação errada na vida deles, gerou toda uma desgraça. E você vê a dificuldade de chegar num nível profundo com Deus. Chegava até mesmo falar, chegava até mesmo querer, mas o nível veio através de uma fundação errada lá atrás. A pergunta sempre foi essa aqui: Rabi, quem pecou? Este homem e seus pais, para que nascesse cego? Eram 3 cegos. Eu era outro cego. Quantos homens e mulheres, não somente esses que estão aqui como membro, como obreiro, mas que pregam a palavra, até querem, mas por um tempo foi cego. O Senhor nos mostra um nível de cegueira muito grande. E você vê que somente a partir do momento que a gente entende que não é quem fez algo comigo, ou quem plantou na minha vida, ou quem me abusou, quem me ofendeu, ou quem tentou me jogar para baixo, ou quem foi um mau exemplo na minha casa, mas a pergunta é: vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar? Havia possibilidade deles
constituírem uma família e pregar o evangelho com sinceridade, com verdade, sim ou não? Havia uma possibilidade, se não conhecesse a Deus, de ter essa mudança, sim ou não? De ter essa profundidade, de declarar, de profetizar, de acreditar, de procurar realmente cavucar. Espera aí, a bispa deu um exemplo esses dias do sapo, que estava no poço, até ele conhecer o lago, depois ele conheceu um rio, depois ele conheceu o oceano. Eles podiam passar uma vida, pregando, falando, mas não vivendo. Você vê uma restauração total. Tem as fotos aí? Uma restauração total. A impossibilidade deles terem uma vida construída, constituída com famílias e filhos que nasceram na igreja, era impossível sem Deus. Famílias lindas, uma construção de vida. Hoje eles são um exemplo para cada um de nós. O exemplo de que é possível entender que não foi o problema que eu vivi, mas esse problema hoje se torna um testemunho. Hoje esse problema, essa situação que eu vivi, esse atraso com a minha relação com meu pai terreno, porque muitos pegaram esse pai e só simplesmente fizeram essa ligação. E hoje eu te falo, você precisa fazer essa separação. Não é uma ligação. Não ligue o seu pai terreno com o pai celestial. Você tem que separar, porque ele não é esse pai. O que o Senhor nos ensina, que ele é provedor, ele é protetor, ele é líder, ele é professor, ele é compassivo, ele tem compaixão. É um pai maravilhoso que nos ensina diariamente que com o Senhor é possível de não ter, como ele mesmo, o Senhor mesmo diz aqui, procurando a quem culpar, não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Não há nenhuma relação aqui de causa e efeito de quem foi o culpado. A história ainda, que eu já falei algumas vezes, do Nick Vujovic, tem aqui a foto dele também ou não? Do Nick. Esse rapaz era impossível, e no livro dele, uma das coisas que ele diz é que essa passagem é que mudou a vida dele. Porque simplesmente ele nasceu sem membros nenhum, só com o cotoco, né? Quem já viu essa história do Nick aqui? Tem a foto aí? Vamos lá. Só nasceu sem os braços, nasceu sem as pernas também. E ele, por muito tempo, ele foi sofrendo bullying dentro de casa. Dentro da escola. Muitas situações aconteceram. E ao momento que ele entendeu que não havia causa e efeito, ele culpava. Por quê? Porque a família dele era cristã. E simplesmente ele não entendeu. E depois que ele leu essa passagem, ele entendeu. Tem que orar, pessoal, aí. Tem que orar. Olha, quem não conhece, esse é o Nick, hoje, pregou quase no mundo todo, tem uma família linda, livros escritos. Você vê depois procura na internet os vídeos dele, nadando, brincando, jogando bola, fazendo, bispo, que jeito? Você vê como Deus faz. Não tem jeito, mas ele faz, mesmo assim. Escovando os dentes, fazendo tudo. Você vê que simplesmente o fato dele estar no altar pregando e falando de Deus e dessa restauração e mostrando, as pessoas começam a se emocionar porque mostra, meu Deus, eu tenho tudo. E às vezes a gente reclama de coisas pequenas. O Senhor nos apresenta uma pessoa, olha o que Deus pode fazer, ninguém teve feito nisso. Ninguém teve feito, simplesmente olha o que Deus pode fazer. Olha o que Deus pode fazer na sua vida. Pode hoje estar com esse vale de ossos secos, mas olha o que Deus pode fazer, olha o que Deus fará na sua vida. Pode esses bispos estarem nesse altar com famílias construídas, constituídas, lindas. Não, mas com Deus, olha o que Deus pode fazer.
Eu posso estar aqui nesse altar, falando desse Deus maravilhoso, com os filhos maravilhosos, João, Davi, sobe aqui, João e Davi, com esses filhos maravilhosos que Deus me deu, com essa esposa linda, linda. Lindo. Com esses filhos maravilhosos, hoje eu consigo ver, eu não tive uma relação saudável com meu pai, muito pelo contrário, uma relação muito difícil, uma relação que até no fato dele ensinar eu a andar, a dirigir um carro, ele era agressivo, dava soco, e ele ofendia, já me mordeu, muitas coisas aconteceu. E eu vejo a mão de Deus em tudo. O fato de eu amar, se você não se ama, a Bíblia fala, ama o próximo como a ti mesmo. O fato de eu conseguir amar o próximo porque eu comecei a me amar, comecei a me valorizar, parei de ser egoísta, consegui amar meus filhos, comecei a entender o fato de eu ser pai, entender que eu sou a introdução de Deus nessa terra, o fato de eu não tinha para mim, e hoje eu estou à frente dos jovens, ser o líder dos jovens, ser o líder de tanta coisa, o fato de eu enxergar Deus nos detalhes, ver que Deus me deu uma família maravilhosa, isso sim é o fato do que Deus pode fazer. Não há relação de causa e efeito. Não importa o que o meu pai fez comigo, mas importa o que Deus vai fazer na minha vida, o que Deus está derramando na minha vida, a oportunidade que Deus está me dando aqui. Então é isso que eu quero mostrar para você. Ninguém tinha possibilidade, ninguém está no altar pregando, falando de uma palavra, pregando sobre um pai, se realmente não entendesse o que Deus pode fazer na nossa vida. Se coloca de pé, por gentileza. Quer ficar aqui? Quer? Fica aqui do ladinho. Que esse Dia dos Pais fique marcado na sua vida como um novo tempo, uma mudança, que você sofra uma grande mudança. O Fer hoje, ele é um grande homem. Quando eu olho para ele hoje, eu admiro, todos os dias eu admiro ele, no que ele tem rompido em muitas coisas, como pai, como esposo. Ele é um amigo, ele é um conselheiro. Eu já te dei presente, o que você quer? Não, mas eu digo, eu conto isso para você, porque muitas vezes, jovem, você está olhando para a sua vida e talvez você não está conseguindo ver o que Deus tem para você. O que Deus tem para você é isso que você está vendo aqui no altar, uma família. Ele tem um futuro, uma família para você. Então olhe lá na frente. O Fer é um grande exemplo ele tinha tudo para não ter essa família. Ele estava caminhando para não ter essa família, para não ser esse pai, para não ser esse marido, para não ser o filho extraordinário que ele é. Estava caminhando para conseguir dobrar a desgraça que meu pai, o meu avô viveu. Eu estava no caminho perfeito para desgraçar mais a minha vida, desgraçar os meus filhos. Estava tudo já planejado pelo diabo, até eu conhecer a Deus e Deus mudar meu destino. Então o fato de você conhecer a Deus, o fato de eu assumir essa paternidade, eu me tornei completo. Eu entendi o propósito de Deus na minha vida. E hoje ele é esse grande exemplo para todos nós, até para os nossos jovens, por onde ele passa, para os evangelistas. Esse exemplo de pai, de homem, de servo, um protetor, um amigo, um conselheiro. E tudo isso quem fez na vida dele foi Jesus, por intermédio de uma mãe que orou, que não desistiu, que não aceitou e não aceita. Então ele está aqui hoje. Então, jovens, se você não teve um pai,
Não use isso como uma desculpa mais. Isso não pode ser uma desculpa e você não pode mais ficar culpando esse pai. Você tem um pai celestial que te ama, e Ele colocou aqui nessa terra esses homens, os líderes, os bispos, os pastores, homens para você se espelhar e para que você veja o Pai Celestial na sua vida. Então feche os seus olhos agora e aproveite esse momento. Fale com o seu Pai. Entre na presença do seu Pai, falando com Ele. Pai, Pai, oi meu Pai, eu estou aqui, Pai. Ah, Pai, como é bom estar na sua presença. Ah, Pai, como é bom estar diante do Senhor. Pai, me ajuda. Ah, meu Pai, me ajuda, Pai. Eu não tive, meu Deus, meu Senhor, um Pai que me desse amor, carinho, atenção. Eu não tive um pai que me levou para a escola, eu não tive um pai que foi nas reuniões da escola, eu não tive um pai que foi na minha formatura, eu não tive um pai que me ensinou a dirigir, eu não tive um pai que me ensinou a andar de bicicleta. Oh, meu Deus, eu não tive um pai que me ensinasse a ser pai. Eu não tive um pai amigo, eu não tive um pai conselheiro, eu não tive esse pai. Mas, meu Deus, eu tenho o Senhor, e hoje eu descobri que eu tenho o Senhor, e que o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Deus, o Senhor tem planos altos para mim, e eu recebo o teu amor, meu Pai, eu recebo o teu amor na minha vida, esse amor que cura, esse amor que liberta, esse amor que transforma, esse amor que transborda no meu coração. Fala com seu Pai, fala com o seu Pai, fala com esse Deus que é perfeito, esse Deus, Ele é perfeito, Ele é Deus que cura, Ele é Deus presente. O seu pai terreno, Ele não esteve Ele não levou você para a escola, mas o seu Pai celestial, Ele estava lá todos os dias te levando. O seu Pai celestial não foi na sua formatura, mas o seu Pai, Ele estava lá. O seu Pai terreno não foi, mas o seu Pai celestial, Ele foi. O seu Pai terreno não te ensinou a andar de bicicleta, mas o teu Pai celestial, Ele vai te ensinar, então vai aprender. O seu Pai terreno não te abraçou. Abrace agora, se abrace agora, se abraça agora. O seu Pai celestial te abraça. O seu pai terreno não teve paciência com você, mas o seu Pai celestial, Ele tem paciência com você. O seu pai terreno te abandonou a sua mãe, abandonou você, abandonou os seus irmãos. O seu pai terreno traiu a sua mãe, mas o seu Pai celestial não. Ele estava todos os dias lá. Ele estava todos os dias lá, pertinho de você, como Ele está agora. Ele está pertinho de você e Ele está mostrando o quanto Ele te ama. E Ele te ama muito. Ele te ama. Tira os teus olhos do seu pai terreno. Olhe para o seu Pai celestial agora. Olha o poder dele, olha como Ele é grande. Olha o tamanho do amor dele por você. Ele te salvou, Ele te libertou. Receba esse amor. Receba esse amor agora. Receba um amor que você nunca recebeu. Receba do Pai celestial agora. Chama Ele agora para a sua vida. Em nome de Jesus. Não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom, bom. E o meu Pai é bom, bom. E o meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom, bom. E o meu Pai é bom. Você que diz, bispo, pastora,
Eu cansei de levar essa orfandade. Eu não quero mais essa ferida na minha vida. Eu sinto que eu ainda não fui curado totalmente. Eu sinto ainda que falta coisas na minha vida. Eu sinto que eu não assumi essa paternidade celestial. Eu sinto ainda que eu não perdoei o meu pai. Eu sinto ainda que eu estou fazendo como os discípulos, perguntando quem é o culpado. Quem é o culpado? E o Senhor está dizendo para você que não há relação de causa e efeito aqui. Deus te chamou para você ser um instrumento na mão dele. E se você quer buscar essa cura, virar essa página na sua vida, eu quero que você venha à frente aqui nesse momento. Você que fala, bispo, eu quero virar essa página na minha vida. E ajoelha aqui na frente. Ajoelha, você que quer virar essa página na sua vida, vem aqui na frente. Você que quer assumir 100% a sua paternidade celestial. Você que quer Deus como Pai, você que quer virar essa página, que a sua certidão de nascimento seja alterada hoje. Vem aqui na frente, ajoelha para o Senhor. Ajoelha no Senhor e fala com Deus nesse momento. Fala com Deus, Senhor, a partir de hoje, eu estou virando páginas da minha vida. Eu te perdoo, Pai. Eu te perdoo, Pai. Fala nesse momento, eu te perdoo, Pai. Eu te perdoo, Pai. Vem aqui, pode ajoelhar, pode vir aqui na frente, sem medo. Sem medo, hoje é o momento de restauração. Hoje é o momento de páginas que estão sendo viradas. Até hoje você pode sim, ter sido escravo dessa orfandade. Mas Deus quer assumir esse papel do seu Pai. Ele sempre foi o seu Pai. E Ele quer novamente relembrar você que Ele sempre foi o seu Pai. Desde o momento, antes de você nascer, Ele já tinha planos poderosos na sua vida. Primeiro eu quero que você, que está aqui na frente, diga, Pai, eu te perdoo. Fala o nome do seu Pai. O nome do seu Pai, o que você conhece, que está na sua certidão hoje de nascimento. Fala, Pai, tal Pai, eu te perdoo. Eu perdoo por você ter me magoado. Eu perdoo por você ter abusado de mim. Eu perdoo por você ter me abandonado. Eu perdoo por você ter me ferido. Eu perdoo hoje. Eu te perdoo. Fala, eu te perdoo. Pode parecer difícil, essa palavra é amarga. Eu sei que ela é amarga. Mas você hoje está tirando o poder das mãos dele. Você não vai mais dar esse poder para ele. Você não vai mais dar esse poder para ele. Você não vai mais dar esse poder para ele. E você vai perdoar nesse momento. E você vai falar, Pai, eu te perdoo. Eu te abençoo. Eu declaro que você é poderoso nessa terra. Eu declaro que você é um homem abençoado. Eu declaro que você vai ser próspero em tudo que você fizer. Declara nesse momento na vida do seu pai. Não é para ele, é para você. Mas essa declaração vai te liberar hoje dessas amarras, dessas correntes, dessas algemas emocionais. Fala, Pai, eu te perdoo, eu te abençoo, declara na vida dele. Eu abençoo onde você pisar, eu abençoo onde você tocar. Eu abençoo o que você for fazer, onde você... Eu abençoo os seus próximos relacionamentos, eu abençoo a sua família. Fala, eu te abençoo. Eu declaro vida na tua casa, eu declaro vida na sua casa, eu declaro vida onde você estiver. Abençoa a vida dele. Abençoa a vida dele.
Abençoa a vida dele. E fala agora nesse momento. Fala: Deus, eu te assumo neste dia, neste sábado, como meu Pai. O Senhor é o meu Pai. O Senhor é o meu Pai. E eu entrego a minha vida em tuas mãos. O Senhor vai conduzir a minha vida. O Senhor é o meu Pai. O Senhor estará comigo. Ele está comigo. Você vai declarar que Ele não sai. Ele sempre está com você. Você quer jogar bola com Ele? Ele vai jogar bola com você. Você quer ir no parque? Você quer nadar? Você quer tomar um sorvete? O Senhor está com você a todo momento. Você, a partir de hoje, você vai enxergar que Deus está. O Senhor está com você a todo momento. E você está virando essa página na sua vida. Você está virando essa página na sua vida. Fala: meu Deus, eu preciso do Senhor. Sem Ti eu não sou nada. Sem Ti eu não sou nada. Sem Ti eu não posso. Sem Ti eu não sou nada. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós oramos nesse momento. E eu quero quebrar todas as amarras, todas as maldições que se levantou contra a vida, meu Deus, de cada um, Senhor, que está aqui. Toda maldição, os líderes, pode botar a mão. Todas as maldições, todo o espírito que se levantou, maldições hereditárias, palavras que foram liberadas, praguejadas desde o ventre, toda maldição que veio sobre a vida desta pessoa, demônio da rejeição, demônio do fracasso, demônio da miséria, todo demônio que se levantou para destruir a vida deles, destruir a descendência deles, destruir a obra das mãos, o trabalho. Eu quero ordenar agora todo demônio do divórcio, toda ferida aberta, todas as maldições que foram praguejadas, liberadas sobre a vida deles. Nós ordenamos agora: pega toda a sua desgraça, toda a sua miséria, todas as maldições que foram liberadas desde a infância, desde quando era um bebezinho, desde quando era um adolescente. Eu quero ordenar agora: pega toda a sua desgraça, todas as suas sentenças, em o nome do Senhor Jesus, e saia em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu abençoo, meu Deus, nós abençoamos nesse momento e declaramos inteligência, declaramos cura, declaramos libertação, declaramos restauração, declaramos vida. Meu Deus, aqui, Senhor, na posição de líderes, na posição de pais espirituais, nós declaramos, meu Pai, e abençoamos, meu Deus, a cada um, meu Pai, como um pai abençoa um filho e uma filha. Nós oramos, meu Pai, e declaramos prosperidade, declaramos avanço, declaramos, meu Pai, portas sendo abertas, declaramos, meu Pai, cura e libertação. Nós declaramos, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós declaramos, meu Pai, uma restauração total. Nós declaramos uma restauração total. Receba essa restauração na sua vida, receba essa restauração na sua vida, receba essa restauração na sua vida. Comece a partir de hoje reconhecer Deus como seu Pai, reconheça Deus como seu Pai. Você precisa, a partir de hoje, virar essa página, que a partir desse momento a página está sendo virada, as feridas estão sendo fechadas, o passado está sendo apagado, a sua história está sendo reescrita, o Senhor está fazendo boas novas, tudo a partir desse momento está se fazendo novo, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um, Senhor. Meu Deus, e nós oramos nesse momento,
E nesse momento, nós vamos fazer, meu Pai, a oração de Jacó, abençoando, meu Pai, a cada um. Se coloque de pé, por gentileza, todos. Em o nome do Senhor Jesus, vira para mim aqui, líderes, cada um encosta, coloca a mão no ombro de cada um, vamos. Todos, pode colocar a mão no ombro de cada um, líderes também, coloca, pode ficar, vira para mim. Em o nome do Senhor Jesus, nós abençoamos nesse momento, meu Deus, e fazemos a oração de Jacó. E depois disse, venha cá meu filho, me dê um beijo. Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaac o abençoou e disse, é o cheiro, é como o cheiro do orvalho, é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu. Todos declarem aqui nesse momento, juntamente comigo. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu. Que os seus campos produzam boas colheitas e a fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você. E que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes. E que os descendentes da sua mãe o trate com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem. E que sejam abençoados os que abençoarem. Meu Deus, nós abençoamos, meu Pai, nesse momento. Meu Deus, como pais de meu Pai abençoando os seus filhos. Vocês que estão aqui na frente, recebam essa bênção. Talvez você nunca foi abençoado pelo seu pai. Mas nesse momento, Deus está abençoando você. Nós estamos abençoando e que você viva o melhor tempo. Que os campos produzam. Que vocês sejam produtores de bênção. Que vocês sejam produtores de bênção. Grandes colunas. Grandes reprodutores de homens e mulheres fortes. Que você que você venha passar a fé, o caráter, a pessoa, o propósito de Deus para a sua descendência. E que hoje, feridas sejam fechadas. E que cada um, meu Deus, conheça a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Que tem, meu Deus, para cada um. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Dá um abraço nessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Você que está aí na cadeira, dá um abraço nessa pessoa que está ao seu lado. Que essa pessoa sinta nesse momento este amor. E é como o Espírito abraçando você nesse momento. É como seu Pai dando esse abraço apertado que talvez você nunca recebeu. Que o Senhor venha abençoar. Eu abençoo a vida de vocês. Receba esse amor. Receba essa cura. Receba essa libertação. Receba essa paz. Receba essa restauração. Receba essa restituição. Veja as páginas sendo viradas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Receba vida. Receba poder. Veja Deus resgatando o poder na sua vida. E que toda a rejeição, tudo que escravizava não existe mais. Você sendo curado em nome do Senhor Jesus. 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 Eu abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus.
Eu abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus. Abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida. Receba a paz, receba a vida. Veja essa página sendo virada hoje na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Veja essa página sendo virada na sua vida hoje. Veja essa página sendo virada na sua vida hoje. Você sinta o amor de Deus, a paz do Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Veja essa página sendo virada, querida. Você é amada, especial. Você é maravilhosa. Você é linda. Você é esperada. Eu tenho orgulho de você. Eu tenho orgulho de você. Eu tenho orgulho de você. O Senhor possa derramar na sua vida paz, uma restauração que toda a culpa recebe. Você viva essa restauração. Eu derramo paz, cura na sua vida em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Você é especial, você é maravilhoso, Mateus. Você é valente, você é corajoso, você é capaz, você é forte, você é amado, você tem identidade em Cristo. Que hoje você veja as páginas sendo viradas na sua vida. Acabou. Você vai representante de Cristo na sua casa. E você vai levar o constrangimento. E a sua família foi já restaurada. Você já está curada, abençoada em nome de Jesus. Jesus. Você é um grande pai. Você é especial. Eu tenho orgulho de você. Que a partir de hoje você acredita no tamanho do propósito que Deus tem para você. Que todo peso seja tirado. Você viva hoje livre. Você é livre. Você não vai carregar mais esse peso do seu passado. Acabou. Que as páginas sejam viradas hoje. Você não carrega mais esse peso. Hoje ele está sendo tirado. Você é um grande pai. E já conseguiu formar e produzir grandes homens e mulheres. Deus restaura a tua casa, Deus restaura a tua família. Deus já restaurou a tua vida. Em nome de Jesus. 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 Querido, você é especial, você é inteligente, você é amada, você é maravilhosa. Você não é um erro. Você não precisa assumir essa posição. Não assuma essa posição. Você é maravilhosa. Você é linda. Eu tenho orgulho de você. 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 Então, você sabe que é maravilhoso, né? Você sabe que é maravilhoso. Então, você recebe essa paz, essa vida, essa cura, essa restauração. Você é amada, você é aceita do jeito que você é. Você foi esperada. Eu tenho orgulho de você. Você é maravilhosa, você é maravilhosa, você é especial. Grande plano e projeto de Deus. A minha sua descendência será poderosa em nome do Senhor Jesus. Essa página seja virada a partir de hoje.
ciclos sejam encerrados em nome do Senhor Jesus. Que a cura seja estabelecida na tua vida em nome de Jesus. Eu amo você, você é especial. Querida, você receba a paz, você receba esse renovo, toda a culpa, todo o peso seja tirado das tuas costas. Que você veja o tamanho do amor de Deus pela tua vida. Que você receba e leve esse amor. Que você receba a paz. Que a partir de hoje, entenda que não é quem fez, é o que Deus pode fazer para essa situação. É o que Deus vai fazer. É o que Deus vai fazer, não há relação de causa e efeito. Você está querendo colocar uma relação de causa e efeito, não há relação. É o que Deus vai fazer. Essa restauração vai acontecer para a glória de Deus. Você é especial, eu tenho orgulho de você. Eu te amo. Você é maravilhoso. Você é especial. Você tem grandes planos com Deus. Você é um orgulho para mim. Você é um orgulho. Um grande homem, um grande pai, um grande amigo, um grande servo. Você não é rejeitado. Muito pelo contrário, você sempre foi esperado. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Você encontrou sua casa. Aqui é sua casa. Você encontrou sua casa. Você estava procurando há muito tempo um lugar para você ficar. Você nunca se sentiu aceito em nenhum lugar. Mas aqui é sua casa. Você foi esperado. Como o filho pródigo. O filho pródigo. Ele não podia ter nada, mas ele sabia que tinha o amor do pai. E foi desse amor que ele voltou a ter tudo. Isso é maravilhoso. Eu tenho orgulho de você. Eu tenho orgulho de você. Seja curado, seja curado, seja curado, seja curado, seja curado, seja curado, seja curado. Eu te amo, eu te abençoo. Você é muito especial. Aqui é a sua casa. Você é amado. Você não é rejeitado. Seu pai te colocou aqui. Não importa o que seu pai terreno te fez. Não importa se ele te abandonou. Deus está te aceitando do jeito que você é. Ele sabe que é difícil. Mas ele sabe que você conquistou e você está aqui. E a tua história será poderosa. Eu abençoo a sua vida. Eu tenho orgulho de você. Você é inteligente, você é especial. Você é um grande homem, será um grande pai. É um grande pai, um grande servo de Deus. Jesus, eu amo você. Eu te abençoo. Jesus, eu te abençoo. Então, Deus abençoe a sua vida. Você é maravilhoso, você é especial. Eu tenho orgulho de você. Parabéns. Você chegou até aqui. Aqui é a tua casa. Aqui é teu lar. Você aceita. Deus te esperou. E a partir de hoje, a tua vida já está mudando. Tudo vai mudar. Creia em Deus que tudo vai mudar. Você já está curado. Acabou esse tempo. Acabou esse beijo. Você sempre foi guardado desde o ventre. Eu abençoo a sua vida. Jesus. Jesus. Obrigado. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Como você chama? Em nome do Senhor Jesus, que todo demônio da depressão, todo espírito que está escravizando a vida dela, você que até hoje teve poder, acorrentou, escravizou, algemou ela. Você que vai tirando, colocando insônia. Você que tira a paz. Você que está querendo colocar doença na mente, no corpo, na alma, no espírito. Você que vem por maldições hereditárias. Pega toda a sua desgraça, todo o seu poder, a partir de hoje, saia em nome do Senhor Jesus.
saia em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu consagro a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu consagro a sua vida e declaro vida, poder, cura, libertação, restauração na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, declaro vida, poder na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você é especial, você é amada. Eu amo você, eu amo você. Que a partir de hoje, esse tempo que declararam na tua vida acabou, porque hoje você já sabe quem você é. As páginas foram viradas, uma nova história iniciou e você está curada, você está livre. A partir de hoje você vai ser um grande instrumento nas mãos de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, Jesus. Deus abençoe, Jesus. Deus abençoe. Graças a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Agradeça a Deus por essa oportunidade que Deus te deu. Mas agradeça a Ele como um pai te presenteando. Fala, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Querido Pai, obrigado. Como você estivesse fazendo uma oração, mas como espécie de carta. Uma carta a Deus de maneira verbal. E você agradecendo e sabendo quem Ele é. Obrigado, meu Pai. Nós, meu Pai, nesse momento, escrevemos, meu Pai, já e declaramos a nossa vida. Que a partir de hoje, meu Pai, histórias foram restauradas. A paternidade foi estabelecida. A certidão de nascimento foi trocada. Nós, meu Pai, cremos, acreditamos, confiamos que o Senhor já está fazendo na nossa vida. Já saímos daqui outras pessoas, com a segurança que o Senhor está do nosso lado, como um pai segura na nossa mão, como um líder é aquele que nos ensina, como um professor, aquele que nos disciplina, aquele, meu Pai, como um amigo, que diz que nós podemos fazer qualquer coisa. O Senhor é um Pai, meu Pai, que nos mostra que podemos fazer qualquer coisa com o Senhor. E temos essa autoridade para isso. Olha o que o Senhor pode fazer. Olha o que Deus pode fazer. E o Senhor está fazendo nova todas as coisas hoje. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos demais e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.